Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura. Sou o professor Lucas Limberti e hoje nós vamos fazer um estudo muito bacana sobre as habilidades e as competências do Enem. Agora, prestem atenção, nós vamos falar sobre as competências e habilidades que estão muito bem determinadas no Enem para a prova de literatura, tudo bem? Então vejam, eu tenho uma competência macroestrutural, que é a competência número 5, tá? E para essa competência número 5, que é a competência de literatura, eu vou ter que desenvolver com vocês três habilidades. Só para vocês entenderem o percurso, né, a partir de agora é o seguinte. Então nós vamos estudar qual é o conhecimento básico de literatura que o Enem está nos cobrando e como a gente lida com esse conhecimento básico, ou seja, com a competência, o saber básico e como que a gente vai, então, lidar com esse conhecimento básico. E de antemão eu já aviso vocês que quando se trata de literatura, o Enem quer que você desenvolva três grandes habilidades, tudo bem? Então nós vamos trabalhar competência 5 e três habilidades da competência 5, que é a competência de literatura. Então bora lá, como entender a regra do jogo na prova de literatura, competência da área 5? Bom, esse texto que eu estou colocando aqui para vocês nessa apresentação, ele é fundamental. Ele é milimétrico, ele precisa que a gente dê uma atenção especial. É como se eu estivesse te explicando, né? Nós vamos jogar um jogo de baralho, nós vamos jogar um jogo de um esporte, e se você não dominar essas regras, você vai ter dificuldade. As pessoas que dominam essas regras vão melhor que você no jogo, tudo bem? Então bora lá. Eu vou ler inteiro, depois eu vou passo a passo tentando trazer o máximo de explicações técnicas aqui para vocês no sentido de ir mostrando como é que isso pode aparecer. Depois nós vamos fazer questões onde eu aponto também essas competências e essas habilidades. Tá? Pensando ainda na competência da área 5, aquela de literatura, a gente tem que, atenção, analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com condições de produção e recepção. Gente, isso é muita coisa. Isso é praticamente tudo que se faz num curso de literatura durante 3 anos do ensino médio. Então vamos lá, eu vou passo a passo aqui com vocês para não ter problema. Ele começa falando de analisar e interpretar. Aí eu pergunto para vocês, existe diferença entre analisar e interpretar? Bom, se eles estão citando esses dois comandos, deve haver, tá? Presta atenção. Então, interpretar um texto, você pode fazer uma questão do Enem da prova de língua portuguesa, tudo bem? Lá em português, interpretação de texto, você pode ter ali um excerto, uma tirinha, até um poema, tá? Que peça para você interpretar. Agora, analisar é como se você estivesse dando um passo à frente, que é um pouco aquilo que nós fazemos quando se trata de literatura. Literatura é arte, mas a maneira com que nós vamos olhar para a literatura é ciência, a ciência da crítica literária. A crítica literária observa estruturas técnicas, né, científicas, por que não, de como você vai reunir ferramentas para poder lidar com um texto literário para além do que é a mera interpretação. Olha só, interpretar é, na verdade, ler um texto, né, e tentar perceber o que esse texto está dizendo, né? Então, o que esse texto está dizendo? Agora, analisar pressupõe que você não só interprete, que você perceba aspectos daquilo que ele está dizendo, mas, sobretudo, coloque alguns princípios que estão, por exemplo, para além do texto, que estão externos ao texto. Além destes elementos externos ao texto, que estão ligados, pode ser ao contexto, à história, à biografia do autor, que traga também a inferência do aluno, no que diz respeito a saber manipular com determinado conhecimento.
Portanto, a análise ela é mais complexa do que a interpretação. Eu digo isso, nós estamos falando da prova de literatura, mas podia tranquilamente pensar como a gente analisa uma proposta de redação, se você olhar para essa área de forma mais ampla dentro das linguagens e códigos, né? Você vai analisar uma redação, se você fizer só a interpretação dos textos propostos, não resolve, porque num dado momento você vai ter que criar o quê? A sua tese. A sua tese é a maneira com que você age sobre o conhecimento proposto, né? A análise de uma dada perspectiva, ela vai se dar justamente na perspectiva de como você mexe com aqueles conhecimentos. Portanto, analisar é um dos pressupostos que nós aqui, que vamos ter que fazer crítica literária, ou seja, vamos ter que fazer ciência, vamos estudar literatura, que é um objeto de arte. Até aí tudo bem, beleza? Já deu para entender? É mais ou menos isso que nós estamos fazendo. Porque terão questões de interpretação, terão questões de análise. Análise mais complexo que interpretação, porque pressupõe a interpretação. Ótimo. Na sequência, você vai aplicar recursos expressivos da linguagem. Gente, o que são recursos expressivos da linguagem? Né? Dentro da língua portuguesa, né, numa aula de português, por exemplo, você vai estudar formas de se expressar. Essas formas de se expressar na literatura, elas vão ter sempre significado, elas vão ter sempre sentido. Seja, por exemplo, um poeta que vai utilizar um recurso expressivo da linguagem como uma metáfora, né? Poeta, por exemplo, é aquele que transforma, né? Ao invés de falar que está chovendo, ele fala o céu está chorando. Olha que interessante. Então, dizer que o céu está chorando, e isso pode aparecer, qualquer situação dessa, né, numa questão, que vai te cobrar ali, né? Olha, determine o que significa o recurso expressivo. Qual o recurso expressivo utilizado e o que significa? Assinale a alternativa que mais se aproxima dessa proposta. Então, ele quis dizer, né, do ponto de vista da análise, da interpretação, ele está dizendo que o céu está chorando é chuva, tudo bem? E do ponto de vista da análise, talvez você pudesse pensar, ele está atrelando a chuva. Olha como é que a análise ela parte por uma dinâmica um pouco mais ampla, né? Vai dizer assim, ele está atribuindo a chuva a um valor negativo que aproxima de alguma forma ao choro, no sentido de que aquela chuva pode estar trazendo alguma sensação melancólica, etc. e tal, né? E, ao mesmo tempo, do ponto de vista referencial e técnico, nós estamos falando de uma metáfora que é um recurso expressivo da linguagem muito utilizado pelos poetas, tudo bem? Então, para dar um exemplo para vocês, como pode aparecer um tipo de questão vinculada a esse tipo de perspectiva, seja para você dizer o céu está chorando é uma metáfora de chuva, beleza, interpretou, ou para você associar as mais diversas possibilidades externas ao texto no que diz respeito à sua essência, aos seus sentidos, etc. Tudo bem? Então seria nesse sentido que são os recursos expressivos que podem também, enfim, partir para outras perspectivas. Então, por exemplo, você vai estudar Machado, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Você precisa entender um recurso expressivo que seria o foco narrativo em primeira pessoa. Porque para escrever um livro do gênero de memórias, onde uma pessoa depois de velha, ou no caso do Brás Cubas, depois de morta, recupera o passado, você precisa saber que ele utiliza a primeira pessoa do ponto de vista da recuperação psicológica, e o uso da primeira pessoa enquanto foco narrativo está vinculado a uma expressividade do gênero memorialista, né? Enfim, outras para cada escola literária, para cada autor, para cada, enfim, momento em que nós estivermos pensando a forma de analisar e interpretar os textos, nós vamos ter que pensar nesses recursos expressivos da linguagem. O que eu acho interessante quando se trata, então, de uma prova de literatura é justamente pensar que muitos elementos que eu estou apresentando para vocês, eles poderiam cair numa prova só de português. Mas como é competência, volto ao conceito básico da regra do jogo, como é competência, como é saber básico, o básico é conhecer a língua. Né? O básico é saber falar português, o básico é saber ler, para que a gente possa, então, trabalhar alguns conceitos mais específicos. Mas ainda enquanto conceito básico de literatura, relacionando textos com os seus contextos. Olha que coisa interessante para você pensar a literatura. Veja, texto com contexto. O que é isso? É pegar um poema e olhar para a época que ele foi produzido.
A prova pode te cobrar, por exemplo, o poema, e na alternativa para você assinalar sobre a época. E época em literatura, contexto, utilizando enfim, a palavra exata que a competência nos oferece é o contexto de história de escola literária, tudo bem? Para quem não sabe o conceito de escola literária, o que você precisa saber? Escola literária é uma determinação que a crítica literária faz a partir de dois caminhos. O primeiro caminho é um marco cronológico, então todas as escolas literárias têm um começo e um fim, tem um marco inicial e um marco final. Normalmente, o conceito de escola literária será passado a posteriori, ou seja, posteriormente alguém olha para o passado e percebe que havia uma homogeneidade em relação a um conjunto de escritores e marca dois pontos importantes de começo, apogeu e decadência. Né? Ou nós temos a possibilidade de, no ínterim da própria desenvolvimento daquele momento, a gente ter alguém que determine também o conceito de escola literária. Durante o processo, como nós vemos e que ficou famoso, junto aos modernistas. Os modernistas criaram, a partir de 1922, ou mesmo circunscrito a toda essa ambiência do início do século XX, a chamada Era dos Manifestos, né? Ou seja, um momento em que os artistas definiam os limites estéticos daquilo que era um marco cronológico de início e fim. Então, o limite estético é o segundo ponto de conceito aí para a escola literária, tudo bem? Então, marco cronológico, limite conceito, limite estético. Limite estético, a palavrinha estética, vocês vão ver que durante nosso curso de revisão eu vou falar bastante, tá? Estética, para pensar arte, funciona de forma assim, bem simples para explicar, a relação entre forma e conteúdo. Então você vai perceber que quando eu falo em homogeneidade estética para compor um valor de escola literária, eu estou falando que nós temos um conjunto de escritores que concebem a perspectiva de ter um jeito de escrever, uma forma de se escrever e um conteúdo abordado próximos, tá? Então a relação dos textos com os contextos está aí diretamente vinculada à ideia de escola literária. Mas a escola literária é um reflexo do período histórico. Veja que interessante. O Aristóteles ele cria um princípio que é o princípio da mimesis, da imitação do homem de um tempo, claro que não literal, né? Mas essa imitação ela vai trabalhar com uma forma de que a arte reflete um pouco os problemas do mundo. Então não dá, por exemplo, para pensar em romantismo sem pensar em Revolução Francesa na Europa, não dá para pensar em romantismo sem falar em independência ou vinda da família real para o Brasil, né? Não dá para falar de arcadismo sem Inconfidência Mineira, porque todos os poetas eram inconfidentes e as utopias poéticas, né, a busca por um lugar tranquilo e equilibrado, tinha a ver com o mundo conturbado no processo de exploração que o século XVIII trouxe para o Brasil. Não dá para falar enfim, sei lá, literatura de catequese, né, literatura jesuítica, sem falar da vinda dos portugueses para o Brasil lá no quinhentismo. Não dá para falar de barroco sem reformas religiosas. Tudo bem? Não dá para falar de Carlos Drummond de Andrade sem Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a relação dos textos e os contextos são fundamentais. E percebam que fazer essa associação entre uma coisa e outra é fundamental para que você tenha sucesso na sua prova, pensando aí na competência básica. Mas aí a gente segue viagem para como você lida com esses textos e contextos, porque ele usa um termo aqui, ó, relacionando o texto e o contexto mediante o quê? Pressupondo o quê? Diante de uma tal situação que considere para com o texto natureza, função, organização e estrutura das manifestações. Natureza, função, organização e estrutura das manifestações. O que é isso? Né? O que você precisa saber, né, sobre isso? Então, a natureza de um texto, quando a gente fala assim, qual é a natureza desse texto? No fim, nós estamos fazendo uma investigação que é de caráter tipológico, né? Qual é o gênero? Portanto, é preciso, o Enem pode simplesmente cobrar de vocês que você saiba que aquele texto é um poema, ou que aquele texto é uma crônica, tudo bem? Se for um poema, ele quer que você saiba se é um soneto, né? Se é um verso livre moderno, se é um haikai, se é enfim, um vilancete medieval. Então, assim, dentro da natureza do texto, vai ter a natureza
poética, ou a natureza dos gêneros, você quer saber se é lírico, se é épico, se é dramático. Então esse conjunto de informações que marcam os fundamentos tipológicos de cada texto também são competências básicas. O aluno precisa saber a diferença entre um romance, um conto e uma novela, tudo bem? Entre uma crônica e um conto. Então essas regrinhas aparentemente são... Estou trazendo um preciosismo aqui no que diz respeito à explicação, fico em cima de cada uma das pequenas partes explicando, porque, por exemplo, você está assistindo agora a minha aula, e aí você fala, puxa, não me lembro muito bem a diferença entre poema e poesia, entre soneto e verso livre, entre crônica e conto. Fica atento a isso, que isso pode ser cobrado. Isso pode ser cobrado, né, para além, ou seja, além de saber a natureza do texto, próximo ponto, saber a sua função. Olha que interessante, para que serve cada texto? A arte, a literatura de maneira geral, nós vamos ter uma aula específica para falar sobre isso, mas ela tem uma função social, né, uma necessidade no mundo, né, situada dentro de um macroconceito de conhecimento humano. Os conhecimentos humanos são divididos, né? Ciência, filosofia, mística e arte. Então, a arte ela tem uma função de te fazer pensar, refletir, de se reencontrar com aquilo que te faz humano, os princípios, né, daquilo que te torna uma pessoa crítica, livre, etc. Mas cada texto, ou seja, cada natureza de texto, cada situação, cada época, você vai ter uma função específica, ou seja, para que serve? Qual a função desse texto, né? Então pensem comigo. Qual é a função da Carta de Pero Vaz de Caminha? Né? Certidão de nascimento da literatura brasileira, 1º de maio de 1500. A função daquela carta era informar a metrópole, portanto Portugal, do que estava acontecendo no Brasil, na colônia. Então tem uma função específica. Ah, mas professor, qual é a função do romance, do surgimento do romance, né? Que é o texto escrito em prosa da esquerda para a direita, de cima para baixo, no papel ocidental, com parágrafos, que nasce aqui no Brasil no romantismo do século XIX. Qual a função desse texto? A função desse texto era atingir um público que era um público que não lia poesia, porque para ler poesia você precisava ali de uma proficiência leitora um pouco mais aprofundada. Então você fez o texto em prosa, uma vez que depois do contexto da substituição da monarquia, né, com o fim do absolutismo, a figura do mecenas, que era um nobre, foi substituído e o artista precisava assumir esse lugar integrador e liberal, de alguma forma, de vender os seus próprios textos escritos. E nesse sentido você precisava pensar que a função desse texto era chegar a mais pessoas, ao mesmo tempo trazer os seus valores. Os escritores estavam querendo passar os seus valores. Você pegar um José de Alencar, por exemplo, ele trouxe para o texto dele a função de contar a história do processo de miscigenação pacífico entre brancos e índios a partir do mito do bom selvagem e um projeto de literatura nacional. Tudo bem? Então, mais ou menos essa ideia, essas coisas. E para cada autor, para cada escola literária, nós vamos ter que sempre conversar um pouquinho sobre as funções, tá? Organização e estrutura das manifestações, isso é legal a gente pensar. Então, por exemplo, como se organiza um texto épico? Puxa, um texto épico está organizado em 10 cantos, com uma estrutura de proposição, onde apresenta-se o tema, uma invocação, onde se invoca seres mitológicos para proteger a aventura do herói, uma dedicatória, sempre alguém importante que ajudou fez parte do processo histórico da composição do texto épico, depois uma narração, onde nós temos a maior parte da história, e por fim o epílogo, uma espécie de conclusão de tudo aquilo que foi feito. Então você tem uma estrutura. Depois, outra possibilidade de estrutura, você pegar um soneto. Como é que é a estrutura de um soneto? O soneto tem 14 versos divididos em 2 quartetos e 2 tercetos. Tudo bem? Tem uma métrica que é para cada verso que são as 10 sílabas, né, o decassílabo. O esquema rímico é ABBA, BBA, CDC, CDC. Nós fizemos o exercício de analisar um soneto do Camões na aula número 1, quem quiser depois dar uma revisada nisso. Ou seja, tem uma estrutura muito específica dessa manifestação. A própria ideia
do romance romântico, né, que eu havia mencionado para vocês, ele tem lá uma fórmula específica, né? Um herói, uma heroína, que são personagens planos, somados a um conflito, que seria ou uma circunstância problemática ou a figura de um vilão, igual a uma redenção. E essa redenção é o final da história, que pode ser também de três formas, né? Final feliz, unidos pela morte ou destino incerto. Então percebam que tem para cada natureza de texto que assume uma função, uma organização, uma estrutura específica, tudo bem? E só seguindo viagem para a gente terminar a competência, de acordo com as condições de produção e recepção. Olha que interessante. A condição de produção e recepção é uma coisa que o Enem quer saber. Se você sabe, por exemplo, por que é que um trovador, lá na Idade Média, né, escrevia, ao invés de um poema, uma cantiga. Olha que interessante. A produção de um texto em cantiga, que levava em consideração a métrica do texto em redondilhas, porque eram versos de 5 ou 7 sílabas que grudavam no ouvido das pessoas, era porque a recepção se dava de uma população que não sabia ler e escrever. E se a população não sabia ler e escrever, ele precisava pegar emprestado o suporte som para colocar na poesia o que gerava a cantiga. Então, o Enem poderia te cobrar a condição de produção e recepção das cantigas, levando em consideração que a utilização do som como suporte para a poesia fazia jus a uma recepção de uma sociedade que não sabia ler e escrever. Tudo bem? Isso para todas as épocas nós vamos ter esse tipo de relação de produção e recepção, tudo bem? Todos os momentos, né, que eu expliquei do romance romântico, você precisava fazer um texto dividido em capítulos, publicados separadamente nos jornais, nos folhetins, para que você prendesse a atenção daquele novo público que acessava a literatura, uma vez que nós não tínhamos mais os mecenas e os poetas. Tá? Então, mais ou menos essa a relação, e ela vai aparecer sempre, né? Tudo bem? Então, um beijão no coração de todo mundo. Até a próxima aí. Evoé, espero vocês.